Graças a Deus. Meus queridos irmãos, mais uma vez, paz do Senhor, estaremos estudando a lição de número 2 no livro dos Reis de Israel. O tema para nós hoje será a divisão do reino. Está bem? Na lição anterior, nós estivemos meditando um pouco sobre o reinado de Salomão e hoje nós teremos a divisão do reino. Um primeiro ponto muito importante para nós falarmos com os irmãos é o seguinte, é que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Então, sobre os assuntos que nós vamos estar estudando, relatar as faltas de algumas pessoas a quem Deus honrou através da sua palavra sempre será uma realidade, né? Porque a palavra de Deus ela é fiel neste sentido. Então, por que eu estou falando assim com os irmãos? Esta lição de número 2, sobre a divisão do reino, ela tem alguns pontos que, de certa forma, parecem não ser bastante polêmicos, não é? Mas a gente, como está numa responsabilidade, principalmente os irmãos, para estar transmitindo isso aos adolescentes, aos juvenis, nós podemos fazer isso com uma forma mais tranquila, né? De informação, que eles possam ter uma recepção melhor, tá bom? Dentro desta lição, nós teremos aqui um texto áureo, tá? Que está no capítulo de número 1 do primeiro livro dos Reis. No primeiro livro dos Reis, capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Os versos 31 em diante, quando diz assim a palavra de Deus: E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Essa é a palavra de Deus aqui como um texto áureo para nós. A razão principal do porquê da divisão do reino. Então os irmãos podem transmitir as lições para eles da seguinte maneira. Nós temos desde a era patriarcal as 12 tribos de Israel, que eram os filhos de Jacó. Assim vocês vão transmitir de uma maneira muito simples a lição para eles. Isto veio desde a era patriarcal, passando-se por muitos outros personagens bíblicos de grande destaque na palavra, que é José, que é Moisés, que é Josué, e assim por diante. Depois, entrando nós nos livros de Samuel, nós vemos ainda estas 12 tribos, ainda juntas, aliadas, mesmo tendo os seus problemas, de vez em quando, seus conflitos, suas guerras, mas isto foi caminhando por décadas e décadas, até que chegamos a este ponto onde, através de um reinado e o pecado de Salomão, Deus toma uma decisão de dividir o reino. Na divisão deste reino, o que haveria Deus de fazer? Das 10 tribos, ou 12 tribos, assim dizendo, 10 tribos estariam separadas de outras duas no sentido de ter um rei. E este rei estaria na região norte, dominando sobre estas 10 tribos. E no sul, que seria Judá e Benjamim, seria um rei de Judá mesmo. Neste caso aqui, os irmãos vão ver que o rei haveria de continuar sendo da descendência de Davi, Roboão. Roboão, que era filho de Salomão e que era neto de Davi. E nós temos reinando no norte, sobre as 10 tribos, um homem chamado Jeroboão,
Então, nisto Deus trouxe esta divisão. O que ficaria para nós refletirmos é sobre esta palavra mesmo, como assim Deus faz estas coisas e por que Deus faz? Então eu vou chamar a atenção dos irmãos professores para vocês refletirem bem que Deus, ele abomina o pecado, o erro, a transgressão e não a deixa sem castigo, sem uma advertência, sem uma repreensão. Isto é uma grande realidade. Foi como eu disse aos irmãos, não é? Fazendo algumas leituras aqui, dentro da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é tão fiel em relatar as faltas mesmo daqueles a quem ela honra. Ou seja, mesmo aqueles que desfrutaram de ser honrados por Deus, se eles falharem, a fidelidade da palavra de Deus não os isenta de correção, de repreensão de Deus. Então, os irmãos, observem bem, nós ficamos perguntando por que isso tudo. Durante todo o tempo do reinado de Davi, lembrem-se, porque isso vai ajudar vocês e até os adolescentes com algumas perguntas a entender a razão disso. A revista ou a lição estará na mão dos professores, vocês façam a leitura da introdução, façam uso das referências bíblicas, mas de uma maneira mais assim, de um cerne mais centralizada, que fica melhor para os irmãos entenderem. Os irmãos observem bem. No tempo que Davi esteve reinando, mesmo depois de ter passado todo aquele sofrimento, toda aquela luta com a perseguição de Saul, chegou um dia que Saul deixou de existir e Davi veio a reinar. E Davi foi estabelecido rei. Porém, os irmãos, lembrem-se que no tempo em que Davi esteve reinando, ou até antes mesmo dele reinar, Davi foi muito perseguido por Saul. E ele teve apoio de muitos israelitas na perseguição da sua própria vida. Ou seja, Deus ungiu Davi na casa de Jessé por Samuel. Aquilo era uma determinação de Deus. Aquilo que Deus fez seria um cumprimento da sua obra, da obra de Deus. Mas, no entanto, durante um longo período de tempo, muitos dos israelitas apoiaram muitas perseguições contra Davi. E isso não pareceu bom aos olhos do Senhor nosso Deus. Isso trouxe muita tristeza ao Senhor nosso Deus, que muitos mesmo de Israel, dentre as 10 tribos, apoiaram a Saul, perseguindo Davi, maltratando Davi, fazendo Davi fugir de um lado para o outro. Era como se fosse uma perseguição contra a própria obra de Deus. Tempos se passaram, mas Deus não se esqueceu de todas estas coisas que aconteceram. E agora chegamos num tempo no reinado de Salomão. E essas coisas muito provavelmente trouxeram tanta tristeza e desgosto no coração de Deus que nós chegamos a um ponto da divisão das tribos. Embora nós temos um relato muito claro aqui, um relato muito objetivo, no capítulo 11, não é? Que a razão fundamental é a do verso 33. Os irmãos observem bem. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios e Quemós, deus dos Moabitas e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos. Então isso não foi algo assim logo aqui de momento. Era algo ou uma circunstância que, por mais que isso tenha tomado força na transgressão e no pecado de Salomão, mas anteriormente também os filhos de Israel causaram muito mal no sentido daquilo que se interessava a Deus no progresso da sua obra, que era a unção de Davi. E, no entanto, hoje nós temos aqui a divisão do reino, que veio como uma consequência muito grave de todos estes males que os filhos de Israel fizeram. Deus está dividindo o reino. Deus vai colocar 10 tribos no norte, debaixo da autoridade de Jeroboão, e 2 tribos no sul, que vai ficar Judá e Benjamim, ainda com Roboão, da linhagem ou da descendência de Davi. Na introdução, por exemplo, nós temos escrito aqui, olha, em prosseguimento aos nossos estudos no livro do profeta Samuel, veremos como os atos nefastos dos filhos do sacerdote Eli, aliados ao desprezo, à desonra
e a inércia na correção dos filhos resultaram na profanação do altar e na substituição de uma família no trabalho sacerdotal. Nesta oportunidade também abordamos acerca do chamado ímpar de Samuel, o que sem dúvida revela-nos o zelo e a fidelidade de Deus para com a sua obra, os seus eleitos. Por derradeiro, meditaremos sobre as terríveis consequências da aludida profanação ao povo de Israel e desvendaremos, à luz das Escrituras, os passos a serem dados pelo caminho chamado arrependimento. Então, os irmãos, observem bem. Aqui na introdução nós já temos que tudo se inicia lá atrás, dentre a caminhada dos filhos de Israel, quantas e quantas situações sucederam que trouxeram a muito aborrecimento a Deus. E quando nós chegamos aqui na lição de número 2, a divisão do reino, isso culminou, ou digamos assim numa palavra, explodiu neste ato de Deus. Deus dividindo as tribos, para que então agora Deus tratasse com as 10 tribos, não é? Que estariam no norte, com correções, com castigos, mesmo estando eles debaixo da autoridade de Jeroboão, mesmo Deus deixando advertência, palavras de alerta, para que não caíssem no pecado. Mas, no entanto, o Senhor assim fez para trazer também correção às 10 tribos de Israel. E isso nós vamos compreender ao desenrolar da história. Nas próximas lições que nós formos estudando, é que nós vamos começar a entender. Porque é um fato polêmico. Por que Deus dividiu? O que nós devemos entender primariamente é este fato. Dentre as 10 tribos, muitos aborreceram muito ao Senhor, perseguindo a Davi, o seu ungido, seu eleito, fazendo muito mal a ele, provocando-lhe a ira constantemente. Então todas estas coisas vão sendo somadas, estão todas em memória de Deus, até que um dia isso tudo vem à tona e Deus traz como que um castigo, uma repreensão. E aqui a divisão do reino mostra-nos isso. Deus então agora separa as tribos por amor a Davi e por amor à sua própria promessa que ele fez, quando ele diz que não faltaria descendente do trono de Davi, que no entanto nós vamos ver lá adiante Jesus, que é filho de Davi, não é como o rei absoluto para as nossas vidas. Mas no entanto, todas estas outras tribos que muitos, grande parte deles não demonstravam reverência, não demonstravam amor, respeito a Deus e suas leis, então Deus assim fez. Deus pretendeu, promoveu, determinou a divisão das tribos, para que então, através deste ato, Deus continuasse a sua obra, trazendo novos castigos e novas correções, para que isso ficasse como lição também para muitos outros. Então, a partir desta divisão do reino, nós vamos estudar futuramente outras lições. Que assim Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.